Good morning, good morning. How are you? Oh, como vão vocês? Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Podem me ouvir? Sim. Ah, que bom. Ufa. Teve uma aula aí que meu microfone não ligou de jeito nenhum. Foi pânico total. Muito bem, meus amigos. Que bom estar aqui com vocês, sétimo B. Então vamos lá, vamos começar. Hoje nós temos uma aula super especial porque é um dos assuntos mais importantes da língua inglesa. Ajeitar aqui minha luz para não ficar tão apagado. É um dos assuntos mais importantes da língua inglesa para quem realmente quer falar. Para quem não quer aprender só a gramática, mas quer aprender a falar. Por quê? Que são os tempos. Vamos aprender a nos guiar, a nos movimentar, a falar diferentes tempos em língua inglesa. Certo? E eu pergunto para vocês em português, quando eu falo de verbos, quando eu falo de tempos, quais são esses tempos assim? Não precisa nem dizer o nome da gramática não. Quando a gente fala de quais são os tempos possíveis de a gente falar uma, uma notícia, uma ação, nós podemos falar em que tempos quando a gente fala, em português mesmo. Coceira no nariz. Em que tempo nós estamos agora? Presente. Presente. Isso, Ana Sofia. Quais são as outras possibilidades que nós podemos usar quando a gente fala em português uma frase ou quando a gente conta um Tipo assim, filme? ó. Tipo assim, quando tipo assim, acontece o acidente, a gente vai falar no passado. Isso, Olha, um dia tal aconteceu. exatamente, Ana Sofia. Então, outro tempo é passado. Então, já temos presente e passado. Qual outra possibilidade? Futuro. Tipo assim, nossa, mano, eu quero me formar em tal. Futuro, né? Para expressar, geralmente o futuro É. expressa desejo, ansiedade, quando você está ansioso para uma coisa acontecer. Então aí já temos três. Existe mais alguma possibilidade de tempo ou entretempo entre esses três aí? Já pensaram sobre isso? Se a gente só usa três tempos ou mais de três? O que vocês acham? Não, nunca prestei atenção. Né? A gente usa mais uma condição, que é exatamente o nome do tempo, que é um condicional. Tá? Quando eu falo em condicional, ele parece um pouco com futuro, porque é uma coisa que ainda não aconteceu, poderia acontecer, mas é uma possibilidade. Então, o nome desse tempo, né, em português é futuro do pretérito, mas é um nome feio, né, então a gente chama de condicional para facilitar lembrar. Né? Bom, então em inglês nós chamamos de realmente condicional. Então em inglês nós temos esses mesmos quatro tempos, que são os tempos básicos. Existem outros, né? Misturas de tempos, mas nós vamos ver esses quatro, por quê? Se vocês dominam esses quatro tempos, vocês conseguem viajar, né, se virar lá fora ou aqui mesmo no Brasil como estrangeiro. Tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o slide com vocês, porque eu estou ansioso por essa aula, que eu acho que ela realmente é um divisor de águas. Então vamos nessa. Cadê o slide, Alisson Andrade? Espera aí, viu, gente? Só clicar aqui. Pronto, achei. Beleza. Bom, agora nós vamos. Ah, isso aqui eu não queria mostrar porque eu queria ver se vocês sabiam, mas já mostrei, né? Enfim. Bom, vamos lá. Peraí, viu, gente? Só me organizando aqui. Pronto, me achei. Bom, então é isso. Então nós vamos ver hoje os verbal tenses. Tenses não quer dizer só tenso, que você está tenso, não. Também, mas é os tempos verbais, né? E nós vamos começar apenas com a parte de perguntas. Porque quando a gente fala em verbos, né, em tempos verbais tem três possibilidades de a gente usar esses tempos, que é na forma afirmativa, né, positiva, quando você está dizendo algo, confirmando algo, na forma negativa, quando você está ali naquele dia super negativo, dizendo tudo não, né, e fazer pergunta. Então vamos começar pela parte mais interessante, e eu acho também a mais fácil, que é a de perguntas. Outros dias a gente faz as outras duas etapas. Bom,
Então, aqui, gente, nós temos uma flag, né? O que é uma flag? Uma United States flag. O que é uma flag? Bandeira. Isso, Lânio. Uma bandeira dos Estados Unidos. Quais são as cores dessa bandeira? What are the colors of that flag? Branco, vermelho e azul. How many colors? How many colors? Quantas? Good morning, Three. teacher. Good morning, just lady. Three. Three color. Iago. Oh, Iago, desculpa, eu olho pro celular toda a vida. Bom dia, Iago. Good morning. Ok, então, meu amigo Ilânio falou aí das cores. Agora, como é que eu diria essas cores em inglês? How I would say those colors in English? Red, Deixa eu blue, lembrar aqui. white. Red, blue and white. Não caiam na tentação, vocês não caíram, mas nunca caiam na tentação de dizer head. Head, não, porque head é cabeça, né? Isso. Iago levantou a mão, foi de propósito ou foi sem querer, Iago? Pode perguntar. Professor, o senhor Oi. pode explicar o que é que tá falando sobre hoje? Pronto, não, Acabei de nós entrar. estamos começando, tá? Eu estou fazendo algumas perguntas só de aquecimento sobre essa bandeira, sobre as cores, mas o assunto que a gente vai começar agora, chegou na hora, né? São tempos verbais. Nós vamos aprender como fazer pergunta em todos os tempos ao mesmo tempo, em uma aula. E anotem tudo que vocês acharem interessante, gente, porque essa aula ela é essencial para vocês falarem inglês. Se vocês aprenderem essa aula de hoje, vocês vão desenrolar qualquer coisa em inglês, tá? Então é a aula principal do ano. Bom, então vamos lá. Os verbal tenses são tempos verbais. Mas antes de entrar nos tempos verbais, a gente falava das cores da bandeira, né? O Ilane falou aí red, white and blue. Muito bem. E aí eu queria saber, na verdade o azul da bandeira americana é um azul escuro. Alguém saberia me dizer azul escuro em inglês? Could someone tell me azul escuro em Dark inglês? blue. Dark Blue, isso, não tem aquele filme lá Guerra nas Estrelas, Dark Vader, né? O dark quer dizer escuro, é uma cor escura, negra, né? Então, Escuro, sombrio. sombrio, quem joga videogame vê muito isso, né? Ou quem ouve música, enfim. Então, dark, você coloca antes da cor, se você quer escurecer ela, né? Então, se é azul escuro, que em português nós dizemos azul marinho, geralmente, né? Nós usamos dark blue, né? Azul escuro. E se eu quiser dizer vermelho escuro, como é que eu digo? Dark head. Cabeça escura? Cabeça escura? Eu tô brincando só para vocês memorizarem, tá? Dark head. Cabeça escura de novo? Red. Ré. Isso, porque o som de R ele é enrolado, Parece né? muito com rabbit. Isso, rabbit, exatamente, né? Então, esse som de ra, ré, ri, ro, ru, gente, é o H, não é o R, tá? Não estou brigando, estou só relembrando. Porque se você diz dark head, você está chamando alguém de cabeça negra ou cabeça escura. A pessoa não vai entender nada, né? Como assim? Então, cuidado, que um sonzinho muda a sua fala completamente. Muito bem. Então, dark red. E branco escuro? Não tem, né? Branco escuro não tem. Muito bem. Isso, da cinza. Hã? Branco escuro da cinza. Da cinza. É uma boa teoria, não tinha pensado nisso não. Muito bem. Gray, né? Ok. E agora vamos inverter, só por curiosidade. Como é que eu digo claro? Eu não quero dizer a cor escura, eu quero clarear a cor. How can I say claro in English? Alguém sabe? Alguém lembra? É uma palavra que a gente usa muito em português. A gente usa a palavra em inglês, mas no nosso cotidiano em português. Por exemplo, a palavra, eu vou comprar uma Coca-Cola Light. Eu vou comprar um iogurte light, eu vou ficar de regime, né? Por que light? Porque ele é mais leve. Então essa palavra light, ela significa leve, ela significa luz, ó, light, luz. Ela significa o que mais? Ela significa claro, quando você quer clarear uma cor, tá? Então, light tem muitos significados, mas sempre relacionado à luz. Então, se eu quero dizer azul claro, eu digo o quê? Light blue. Light blue. Se eu quero dizer vermelho claro, eu digo o quê? Light red. Light red. Light red. Muito boa pronúncia, perfeito.
Dessa vez lembramos. Beleza, então light para claro. Light também pode ser energia, tipo luz, Coelce, né? Enel, essa Light, né? Em São Paulo, acho que até tinha uma empresa de luz que era a Light, que cobrava o papel de luz, né? Enfim, então tudo a ver com energia, luz, claro, leve, é light. Bom, vamos em frente. Agora eu queria saber se vocês sabem o que significam essas cores, porque a do Brasil vocês sabem, né? Qual o significado das cores da bandeira do Brasil? What the meaning of the colors of Brazilian flag? Primeiro, as cores do Brasil, que eu quero ver se vocês são brasileiros de verdade. Eu acho que é o oceano, a mata e o Muito ouro. bem. Vamos por parte, então, Elan. Então, the green color represents what? Mata, As florestas do Brasil. A mata. The forests, yes. Green igual the forests. Okay. And yellow represents ouro. what? A paz. O ouro. E ouro in English, do you know, guys? Vocês sabem? Gold. Gold. Isso, represents gold, of Brazilian gold. And blue represents what? Oceano. Água. Oceano, mar. The ocean, the sea, the water. Ocean, sea and water, né? Eita, tem um I entre o E e o N, tá? Oceano, mar e água. Isso, muito bem. E também rios, né? Rivers. Rivers. As águas em geral do Brasil, exatamente. And the white color. The white. No Brasil nós temos uma faixinha, né? Isso. The white, the peace. E as estrelas? Como é que eu digo estrelas em inglês? São todos os municípios ou cidades do Stars. Brasil. Stars. São todos os estados, né? Isso, você estava no caminho certo. Todos os estados, né? The stars represents the Brazilian states. Né? Brazilian é a qualidade. Sem óculos. Fico, né? Sem óculos e sem barba, né? Vocês perceberam também que eu tirei barba, bigode, tá? Então tô bem estranho. I'm very odd. Very odd. Odd quer dizer estranho, esquisito, né? Muito bem, vamos lá. Agora eu quero saber a dos Estados Unidos. Alguém já leu na vida o que é que significa as cores dos Estados Unidos? Ou não? Nem do Brasil ou saber dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos não, né? Ok, eu ensino. Então vamos lá. Não. Vamos aqui. Bom, então as cores oficiais da bandeira dos Estados Unidos são azul escuro, como vocês falaram, vermelho e branco. O azul simboliza a justiça, justice, né? E a perseverança. Agora a perseverança eu não lembro como é. Né? To believe in something, né? Acreditar em algo, né? To believe in something. To believe in something. Não lembro a palavra, então eu faço a descrição. O vermelho significa o valor, the value. O valor, ou seja, as crenças, o que eles acreditam ser correto, né? E the value, que é V-A-L-U-E, value. Tá? Parece a palavra velho em português, né? Mas não, é value, é valor. Né? E o que mais? E a resistência, the resistance. Que é a capacidade de questionar o que está errado, né? Lutar pelos direitos, como os negros americanos lutaram muito até hoje, né? Pelo direito de não ser discriminados, enfim. Os mexicanos. Eu saiba, a bandeira, né, da América é só azul, vermelho e branco. Não tem preto, não. Azul, vermelho e branco. Não, mas é isso mesmo. Eu falei preto, foi? Então me enganei. É azul, vermelho e branco. Nós estamos falando da cor azul, que significa a justiça e a perseverança, né? O vermelho significa o valor e a resistência. Vermelho, tá? Se eu falei preto, desculpa. Saiu sem querer. Bom, enfim. Bom, e o branco representa a pureza. A pureza dos americanos, né? Alguns americanos são muito legais, mas a política americana ela é um pouco cruel às vezes, né? Enfim, mas vamos lá.
Bom, gente, então vamos seguir o nosso assunto. Eu escolhi um verbo como verbo modelo, que é um verbo muito simples, todo mundo já conhece, e ele não tem muitas variações. Ele é bem, como é que eu posso dizer? Bem padrão mesmo, assim, bem regular, né? Ele segue a regra direitinho, que é o verbo to work. Né? Só lembrando que a gente começa com um verbo, quando a gente pega um verbo, geralmente esse verbo está no infinitivo. O que é o infinitivo? Alguém lembra? Eu já falei. Se não lembra, eu falo, mas vamos lá. Eu acho que eu não participei da última aula. Não foi na última aula, não. Acho que foi durante as outras aulas. Mas tudo bem, se não lembrarem, não tem problema. O infinitivo, gente, é quando vocês pegam um verbo ali original. Ele está ali empacotadinho, ninguém usou ele. Ele não foi conjugado. Né? Geralmente em português é quando termina em R. Trabalhar, cantar, vender, partir, infinitivo. Terminou em R, está infinitivo. Ele não está sendo conjugado ainda. Em inglês, como eles não gostam de terminações, eles gostam de palavras soltas, de partículas, né? Então eles não têm esse R final como as línguas latinas, que é o italiano, o português, o espanhol, o francês, que são línguas irmãs. Né? O inglês vem de outra família, que é a família das línguas germânicas, alemãs, né? Enfim. Então eles não têm esse R final para fazer infinitivo. Então eles fazem o infinitivo com to. Então sempre que um verbo tiver um to na frente, é como se ele tivesse um R em português. Né? Então, to work, eu traduzo como trabalhar. Né? Se fosse estudar, aí teria que ser to study. Professor, e se eu tirar o to, fica como? Aí vira um substantivo, um nome, uma palavra comum. Estudo, trabalho. Tá? Então é isso. Bom. Mas, professor, como é que a pessoa faz para diferenciar o to do to? Do to número 2? Boa pergunta, Yeah. viu? Excelente pergunta, porque é a mesma pronúncia. To. Só o contexto. Se eu digo to work, você vai entender trabalhar. Agora, se eu digo to works, ó, to works, com S no final, no plural, aí você já tem uma ideia de que aqui parece que tem dois, então eu acho que é plural, não é infinitivo. Dá para entender? Então é como se aqui, né, no chat eu dissesse 2 trabalhos, 2 empregos. O pai do Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, tem 2 jobs, 2 works. Porque emprego mesmo é job, né? Entendi. Work é trabalho, a ação de trabalhar, tá? Então só o contexto, você tem que olhar a frase inteira para ver o que é que ela quer dizer depois. O depois é que vai dar o sentido do verbo, da palavra. Do to ou do número 2 to. Diga lá, Thiago, tua pergunta? Professor, o I significa como se assim, Teu microfone está bem baixinho. O I, no caso, seria um I em inglês? O I? O que significa I? O I escrito com a letra I significa eu. É essa palavra? Deixa eu falar, deixa eu falar I student. Vamos escrever para a gente analisar. I student. Quando você diz I student, eu estou dizendo eu estudante. Agora, se você quiser dizer eu sou um estudante, a gente precisa acrescentar mais uma palavra. Alguém lembra como é que eu digo sou, galera? Am. Isso. I am a student. Porque em inglês, quando você vai falar de profissões ou ocupações, o que a pessoa faz, né, o que a pessoa é, a gente sempre usa um. Eu sou um estudante, eu sou um professor, eu sou um médico. E nunca eu sou médico, eu sou professor. Não, tá errado em inglês, tá? Então é isso. Então, I student é eu estudante. Agora, eu sou, aí é outra palavra que a gente precisa. Mas eu estou adorando as perguntas de vocês. Qualquer dúvida pode perguntar mesmo. Levanta a mãozinha aí e chama, tá? Bom, então vamos aqui. Vamos aprender a fazer perguntas em inglês em todos os tempos. Aqui nós, claro que para fazer perguntas, como o colega já perguntou aí, o Thiago, né? Ele já falou do I, já me ajudou, já adiantou a primeira palavra, né? Nós temos outras. Essas palavras são chamadas de pronomes pessoais, vocês já conhecem. Esses pronomes pessoais, gente, nada mais são do que gente, as pessoas. Quando a gente fala de verbos, a gente fala de ação, né? Ou às vezes de estado. O que é estado? É o que você está sentindo, né? Estou doente, estou cansado. Nem sempre você está praticando a ação, às vezes você está sofrendo a ação. Estou doente, estou cansado. É um estado, né? E também estado da natureza, né? Está chovendo. Ninguém está praticando a ação, está chovendo. Então são essas 3 possibilidades. Então, quando a gente fala de pronomes pessoais, são as pessoas que fazem alguma coisa ou que recebem alguma ação,
Algum estado, né? Muito bem. São elas, eu dividi elas em duas categorias. A categoria do povão, decorem isso aí, tá? A categoria do povão, que são as pessoas comuns, que é o I, o you, we e o they. E a categoria dos VIPs, que são a família real, a família especial da língua inglesa, que é o he, o she e o it. Ninguém mexe com eles são tops. Diga. Professor, o senhor já fez a videoaula que ia ser com estrangeiro? Não, fiz não. Eu até vou falar com vocês porque ele me pediu mais um tempo, 1 ou 2 semanas, porque ele tá com problema no trabalho, muito trabalho. Pediram um trabalho extra para ele, o patrão dele. Aí ele disse: Alisson, eu tô muito ansioso para ir, eu vou, garanto a você, mas me dê mais 1 ou 2 semanas porque eu tô muito atolado de trabalho. Eu disse: não podia fazer nada, né? Eu disse: não, tá bom, tudo bem. Aí a gente espera mais 1 ou 2 semaninhas aí ele vem, tá, gente? Ele garantiu. Boa pergunta. Muito bem, vamos lá. E aí é o tempo que a gente estuda essas perguntas, para vocês fazerem com bem segurança. Então vamos lá. Então lembrando que o povão são aqueles 4 primeiros e os 3 últimos ali... Quem não quiser perguntar nada para o estrangeiro, você vai tirar ponto? Não, de jeito nenhum. Não. Nunca vou prejudicar vocês, tá? Se vocês fizerem a mais, vocês podem ganhar mais, mas nunca vão perder, nunca vai se prejudicar não, tá? Não se preocupe. Muito bem, vamos lá. E as 3 categorias aqui da frente, como eu falei, são os VIPs, são a família real, especial. Vamos ver por quê. Né? Então eu coloquei até as coroinhas aqui para vocês verem que eles são especial e lembrar disso. Por quê? Porque eles vão usar o verbo de um jeito diferente, eles vão pedir alguns acréscimozinhos especiais, né? Para diferenciar do povão. Bom, então aqui eu trouxe, só para comparar com o inglês, gente, a língua espanhola e a língua portuguesa, né? Eu coloquei as bandeiras dos países onde elas surgiram, a Espanha e Portugal, obviamente, né? Ok. Então, se vocês observarem, qual é a grande diferença que existe aí numa pergunta entre o espanhol e o português? Quem pode me dizer a primeira grande diferença? Oi, Thiago. Trabalha. Oi? Trabalha. Isso, que eu não sei muito espanhol, mas eu já ouvi eles dizendo que o J é som de R, né? Trabaja. Trabaja. Não sei muito, só aprendi isso. Mas vamos lá, Meu então. Deus. Trabaja, né? Isso. Mas tem outra grande diferença. Obrigado. Essa é uma, tem outra. Professor, e Ustedes. esse sinal de interrogação no início da frase? Isso, né? O nosso amigo falou ustedes, mas é exatamente isso que você falou agora. É o ponto de interrogação no início da frase, que tem um nomezinho, que eu não sei, é um nome diferente, mas não importa, né? Nossa aula é de inglês. Então, no espanhol, eles começam qualquer pergunta com essa interrogação invertida, né? Que eu tenho problema até para desenhar, minha coordenação é um pouco ruim. Mas enfim, qual é a vantagem disso? Tem grandes vantagens. Quando você lê uma frase ou um texto em voz alta, você não passa vergonha, porque em português você passa. Por quê? Porque você começa lendo uma frase achando que ela está na positiva, na forma afirmativa, quando chega lá no fim é que você vê o sinal. Ai, meu Deus. Aí você tem que dar uma freada e fazer aquela entonação de pergunta, né? Você trabalha. É uma pergunta. Você trabalha? Né? Aí você quebra ali o ritmo para poder adaptar. Em espanhol você já vai preparado, porque você já sabe que é uma pergunta. Em inglês, a mesma coisa. Né? Em inglês eles não têm essa interrogação aqui não, mas eles têm uma chave do tempo. Guardem isso. Eles têm uma chave do tempo. Qual é a chave do tempo? Eu vou dizer para vocês, segura aí a ansiedade. Fechem os microfones por enquanto que tá dando um pipoquinho aqui, só para a gente não desconcentrar. Pronto. Quando for falar, levanta a mão. Para mim também. Isso, pode perguntar. Ó, então em inglês ainda é mais sofisticado do que o espanhol, porque o espanhol essa chavezinha aí, ela só marca a pergunta. Em inglês não, ela marca 2 coisas. Ela marca que está começando uma pergunta e ela marca o tempo da pergunta. Se a pergunta é presente, passado, futuro ou condicional. Certo? Vamos ver. Por quê? Porque eles têm uma chave do tempo para cada pergunta. Diga lá, Thiago. Não estou te ouvindo. Acho que teu microfone está falhando. Ó, tenta de novo. Se não, você escreve. Eu vou ver se o chat está liberado aqui para escrever. O Oi. que significa here we go? Here we go. Here we go. Aqui vamos nós. Here we go. É uma frase que eles usam para dizer... Vamos lá, vamos começar. Oi? Professor, professor? eu Eu não ouvi. tinha congelado antes. Here we go. O que significa? Aqui vamos nós.
É quando você diz que vai começar uma coisa. Ah, vamos começar. Aqui vamos nós. Vamos lá. Here we go again. Here we go again. Vamos começar de novo, né? Isso. Vocês estão vendo minha tela ainda aí, não estão? Que eu mexi aqui, mas não saiu não, né? É. Pronto. Beleza. Oi. De vez em quando eu vejo que às vezes aparece, eu vou assistir, aí eu vejo um cara que é pequenininho assustado no YouTube, aí ele fala, here we go, aí faz tipo um truque de mágica. Isso. É here, tá? Que é aqui. Ah. Here. Isso. Porque hair... Porque Ah. hair, se você falar hair, eles vão entender cabelo. Hair. Que vergonha, what a shame. Vamos lá, desculpa, sorry. Bom, é coisa em inglês em qualquer tempo verbal. Super simples. Perguntas. Então, o que é importante recapitular? Que essas 5 chaves do tempo é igual ao espanhol. Elas servem para começar uma pergunta e ainda mais, ainda além, dizer qual é o tempo da pergunta. Se eu estou fazendo presente, passado e futuro. Por quê? Porque em português nós não usamos essas palavras no começo para marcar o tempo. A gente usa no final do verbo. Por exemplo, eu cantei. O senhor parece que ainda nem mandou o coisa que era o vídeo que o senhor estava fazendo no Caldeirão do Hulk. Ah, mas vocês Tá no vocês canal podem achar dele, fácil. cara, É só tá no canal dele. No é só YouTube, é só pesquisar lá. Alisson Eu já pesquisei. Andrade, mas não é no canal da escola não, das aulas não. Eu tenho outro canal. Você bota no geral lá, Alisson Andrade, Gonga Lagonga, que é o quadro lá do Caldeirão do Hulk. Você vai achar. Aí você bota Alisson Fígaro Andrade. junto. Aí ele tá Tô cantando, tá? cantando o Spoiler, ele Fígaro tá lá. cantando. Né? Quem é o Doctor Strange? Quem assiste esse filme? Doutor Estranho. Isso, Doutor Doctor Strange, né? Outra palavra para estranho, eu já falei de odd, né? Odd, mas strange também, né? Então, o Doutor Estranho, ele consegue manipular o tempo, né? Então, nós vamos fazer algo similar, nós vamos nos movimentar nos tempos, só que usando frases, né? Vamos lá. Bom, vamos começar com o presente. Como vocês viram, o presente é o mais complicadinho, porque ele tem 2 possibilidades. Lembra dos VIPs e lembra do povão? Quem eram os VIPs? Ele, ela, para objeto. Isso, alguém... Aquilo. Isso, She, alguém lembra he, inglês? He, she, it, né? Ou she, he, it, tanto faz. Isso. Quem é o povão? São 4. Quem lembra? Inglês. É, I, you. we, Povão vai usar do, gente, para fazer pergunta no começo de frase. Então, fazer anotar, vai perguntas explicar para o de novo. povão, do. No começo de frase presente. Perguntas no presente. Só para dizer que é uma pergunta, a frase. Primeira palavra que você vai escrever, do. Ela não tem significado nenhum, é só para dizer que é uma pergunta no presente, no começo da frase, mas só que apenas para os VIPs. Nunca faça uma pergunta do com o VIP, gente. Eles não aceitam, eles vão dizer que você está errado. Vai passar. Professor, assim, quem são as pessoas VIPs? Eles são o quê? Assim, Não, as pessoas VIPs que eu estou falando é só um personagem que eu estou criando para facilitar vocês memorizarem. É porque eles são sempre usados de forma diferente, com os verbos. Não tem uma regra, né? Eu estou associando com o povão e os assunto para hoje, tá? Que é o am, are, is, o have, o can, o may, o must e o should. Eles nunca vão receber essas palavras. Chuta pra chutar. Eles nunca vão receber essas chaves do tempo no começo da pergunta. Eles mesmos vão ser a chave do tempo, os verbos rebeldes, né? Ok. Bom, então vamos começar com a chave do tempo presente, que é o do e o does. Do para pessoas comuns e does para perguntas de pessoas especiais. Bom, vamos lá. Eu peguei uma frase modelo que é... Vamos fazer uma pergunta para cada um. Ó. Então, quando eu digo do I work, vocês já disseram, né? Meu amigo lá já falou que o I é eu. Então, quando eu pergunto do I work, eu estou me perguntando, eita, hoje eu trabalho? Será que hoje é dia de eu trabalhar? Quando você está naquela dúvida, né? Fazendo a pergunta para você mesmo, né? Aí você diz, do I work? Do não significa nada, é tanto que aqui está vazio, ó. Só marca a pergunta e diz que essa pergunta é no presente, não é ontem, não é amanhã. Tá? Do I work? Eu trabalho hoje. Isso, é só procurar onde está você. do you. O you. E aí eu só adapto, tiro a pessoa I e boto a pessoa you, né? Do you work? Você trabalha? Ah, mas antes disso, vamos aqui às respostas curtas logo para não ficar para o final. Então, gente, uma coisa super massa do inglês, super legal,
é que eles têm uma estratégia de respostas curtas, que eu acho fantástico, ajuda muito. Porque se a pergunta for longa, você não precisa repetir toda a resposta, toda a frase da pergunta para responder. Não. Eu trabalho amanhã de manhã com meus alunos? Sim, eu trabalho amanhã de manhã com meus alunos. Não precisa responder isso tudo, é só dizer yes, I do, no, I don't. Né? Dentro desse do e dentro desse don't, já está entendido que é tudo que você perguntou antes. Tá? Então, do I work? A pergunta, eu trabalho? Sim, eu trabalho. Ou não, eu não trabalho. Não precisa dizer work de novo. Tá? Muito bem. Então vocês disseram lá. Lembrando que esse don't, eu prefiro don't, né? Mas position são redações da escola. Composição. Eles chamam de composições, compositions. Que seria o similar à redação para nós, né? Muito bem. Então, mas na fala, usem o don't, é mais fácil, né? Que é a junção do not. Muito bem. Vamos lá. Então, vocês falaram que para perguntar você trabalha é do you work. Acertaram. Só que tem um detalhe. O you, eu não repeti aqui no quadro, mas ele pode ser o singular você, ou ele pode ser o plural vocês. Professor, eu ia te perguntar, e o que you para diferenciar do you com R no final? Isso, é muito complicado porque o inglês é uma língua muito quebrada, muito simples. Às vezes Eu acho o inglês mais fácil do que o espanhol. É bem mais fácil. Às vezes faltam palavras. Por exemplo, o you no passado, no início lá da língua inglesa, eles não tinham a categoria tu. Porque esse you singular pode ser você ou pode ser tu, né, no singular. E no plural, vocês, ou, como dizem em Portugal, vós, né, que nós não usamos mais vós, só Portugal. Então, no começo eles falavam, eu trabalho, ele trabalha, mas não tinha você. Né? Era uma língua quase que língua de índio, aquela língua bem simples. Eu trabalhar, você trabalhar, ele trabalhar. Nós trabalhar, vocês trabalhar, eles trabalhar. Né? Mas não tinha o você. E aí o que é que eles pensaram? Nós não vamos pegar o você de outra língua, porque é vergonha pra gente. Nós vamos usar o you, que era o plural vocês, que eles já tinham, e vamos usar para singular também. E aí acabou ficando esse problema, né? Porque o you é exatamente igual, a pronúncia e a escrita. Então como é que eu vou saber? Só o contexto. Por exemplo, se eu olho para a Ana Sofia e digo you, você fala agora, you speak now. Aí ela vai saber pelos meus gestos que eu estou falando só você, singular, ou tu, né? Mas se eu digo you guys, vocês, né? Aí pelo gesto você entende que eu estou falando com vocês, vós, tá? Então, é um problema do inglês. O inglês é uma língua muito resumida, às vezes falta palavras, né? Para expressar. No português e no espanhol, não. No português e espanhol a gente tem palavras demais para detalhar cada coisa que a gente quer dizer, né? Por exemplo, para o you nós temos tu e você. E para o vocês, e para o you plural nós temos o vós, que não usa mais no Brasil, né? E o vocês, tá? Muito bem. Então eu pergunto aqui, do you work? Você trabalha? Como é que eu posso responder? Na positiva e na negativa? Respondo já, Thiago. No, I do. Hã? No, I do. Peraí, vamos lá. Acho que a gente está misturando, mas ok, é mais ou menos por aí. Vamos primeiro com o positivo. Como é que eu respondo sim? Você trabalha. Ou eu trabalho. Yes, I do. Isso. Yes, I do. Porque... Don't you work? Peraí, você fez agora uma pergunta na negativa, né? Você não trabalha, mas aí é uma pergunta. Don't you work? Você não trabalha hoje, por exemplo, né? Que é outra categoria que vocês podem misturar. Mas eu quero respostas agora, né? Então, do you work? Você trabalha? E você responde o quê? Sim, eu trabalho. Yes, I Yes, do. I do. Yes, I Não, do. eu não trabalho. No, I do. No, No, I don't. no, I don't. Lembra que para negar você tem que ter a chave do tempo mais o not, né? Que a gente junta e forma o don't. Tá bom? Você dizer só o no, I do não é suficiente. Você tem que dizer não, eu não trabalho. E esse segundo não é o don't. Tá bom? Para o povão. Muito bem. Então, do you work? Você trabalha? Yes, I do. Sim, eu trabalho. No, I don't. Não, eu não trabalho. Tá? Lembrando que esse don't e esse do é para o povão. Os VIPs a gente vai ver já que eles trabalham com does, né? Ou doesn't. Muito bem. Muito bom. E aí nós temos as outras. Nossa aula acaba que hora? Boa pergunta. Vou até olhar que horas são agora, porque nossa aula passa muito rápido, né?
Nossa aula termina 9h30. Temos 10 minutos. Muito rápido. Ok, vamos avançar aqui para ver se a gente consegue finalizar pelo menos o presente hoje. Próxima aula a gente faz os outros tempos mais rápido. Vamos lá. É porque no começo eu tenho que explicar mais devagar mesmo para todos entenderem. Bom, então aqui nós já temos o we, que é nós ou a gente, né? Tanto faz. A gente trabalha ou nós trabalhamos, né? Aí como é que vocês respondem para mim? Sim, nós trabalhamos. Do we work? Yes. I do. Yes, I do. Olha só, vamos comparar. Que eu quero dizer do. Nós trabalhamos. Agora eu quero dizer não. We work. Oi? Não, aquela palavra ali, que significa? Do we work. Do we work seria nós, we significa nós. E trabalho, trabalhamos, né? O do é só para fazer a pergunta no presente. Do we work? Nós trabalhamos? Yes, I do. Yes, we do. Ou no, we don't. Tá? Professor, como é que a pessoa pergunta, tipo, se alguém tem um animal doméstico? É só usar o do. Do, you, você. Qual é o verbo ter? Quem sabe? Do Do you have a pet? Animal doméstico é pet, que eles chamam, tá? Do you have you pet? have a pet? Você tem um pet, um animal doméstico, tá? Uhum. Mas voltando aqui, gente, só pra gente concluir, tá? Adorei a pergunta, mas voltando aqui. Então, we, nós, ou a gente, do they work, que seriam eles ou elas trabalham, tanto faz, né? E aí como é que eu respondo? Sim, eles trabalham. Yes. Yes, they do. Isso, é só trocar as pessoas, né? Ó, onde está a pessoa, você bota a nova pessoa. Yes, they do. Não, eles não trabalham. No, they No, don't. they don't. No. Tá? Vocês no they meio don't. aqui entre os dois nãos na resposta, você coloca a pessoa. I, you, we, they, né? Só lembrando que quando você vai negar, ó, nós temos dois nãos aqui, ó. O primeiro não é para o começo da frase no. No. E depois da pessoa, nós usamos o don't. Nunca inverter. Don't we know. Fica errado, tá? O no é no começo, ou sozinho. Quando você diz ele só, é depois, sempre depois da pessoa, do sujeito. Muito bem. Gente, exatamente. Então, do they work? Eles ou elas trabalham? Yes, they do. Sim, eles ou elas trabalham. No, they don't. Não, eles ou elas não trabalham. Agora vamos para os VIPs, terminar com eles. Lembrando que a gente usa do para o povão no presente, para perguntas, e don't para negar para o povão. Mas para os VIPs, em vez de do, nós vamos usar does. D-O-E-S. E em vez de don't, nós vamos usar does not ou doesn't. Tá? Então vamos lá, só para a gente conhecer. Então vamos trocar aqui. Ó. Então, se eu fazia pergunta para o povão com o do, nos VIPs agora eu vou fazer pergunta com o does. Cadê o does? Eu não programei direito. Ah, meu Deus. Aqui. Não botei o does? Não acredito. Esqueci do does. Mas é a mesma coisa, gente. Vamos lá, né? Esqueci. Dei um problema. Ah, botei aqui em azul. É porque eu botei em azul. Ó. Então, só para a gente fechar, porque eu vou fazer a chamada. Então, ó. Se aqui eu perguntava com do, lembra? Do I work? Do you work? Aqui nos VIPs eu vou perguntar com does. Por que does? É porque eles são VIPs, eles são especiais. Então eles querem uma palavra diferente. Então, assimilar de do é does, só para os VIPs. Então, does it work? Eu peguei aqui no final, né? Então, por exemplo, o it é usado como ele ou ela, mas só para animais ou coisas. O he é usado como ele para pessoas, só para pessoas. E o she é usado como ela, só para pessoas, tá? Aqui é os dois, mas só para animais ou coisas. Então, does it work? Eu posso perguntar, o cachorro está trabalhando? Né? Ele está trabalhando? Ele trabalha? Ou eu posso perguntar o notebook. O laptop está funcionando? Está trabalhando? Né? Então, does it work? Seria it responder. E aqui você usa does ou doesn't. É isso o mais importante que vocês precisam lembrar para não misturar. Tá certo? Agora eu vou fazer a chamada. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem me mandar no privado depois. Eu não vou passar a tarefa hoje, só na próxima aula, tá bom? Que eu vou
juntar mais um assuntozinho, aí na próxima aula a gente estuda mais um pouquinho e eu passo uma tarefa dos 2 dias, tá bom? Deixa eu ver quem está aí. Coloca o nome aqui no chat, gente, por favor. Coloca todo mundo o nome aqui que depois eu copio, porque mudou meu diário. Eu tô com um diário novo, que é outro formato. Eu ainda tô me organizando para não borrar ele. Coloca aí todo mundo o nome no chat. Eu liberei o chat? Liberei. Por favor. E aí eu já vou salvar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu vi que meu amigão fez uma pergunta ali do celular de Josileide, esqueci o nome dele, desculpa. E eu vi a mãozinha levantada e eu esqueci de perguntar. Não sei se você ainda... Iago. Não, é que é assim. Se a pessoa for traduzir é para e Pepe, entendeu? Não entendi. Fala de novo, porque o microfone tá... Viu? Tá? Que nada mais é do que verbais. Professor, essa palavra parece com tenso, né? A pessoa tá tenso, tá estressada. Também pode ser, tá? Em outro contexto, em outra situação. Bom, então nós vamos começar hoje, gente, aprendendo como fazer perguntas em inglês em diferentes tempos, né? Quando eu falo de tempos de verbos, em português mesmo assim, quais são os tempos possíveis que eu posso falar uma frase? Alguém sabe? Quais são os tempos que a gente usa? Passado, quem falou? presente e futuro. Não, sim, Passado, como é teu nome? presente e Quem futuro. falou? Vitória. Isso, Vitória. Muito É bem. Vitória. Exatamente. Passado, presente e futuro, né? Então, no inglês a mesma coisa. E nós temos mais uma variação, que é o condicional, que é quando você vai falar, eu gostaria, essa seria a terminação ia, né, em português. Seria, eu gostaria de ganhar na